Uma das críticas que acontece bastante aos defensores do libertarianismo e defensores do capitalismo, livre mercado, vocês não ligam para a cultura. Vocês não ligam para isso, vocês só ligam apenas para ficar rico e acumular dinheiro e comprar e vender e preço, etc. E coisas como cultura, arte, música, vocês não acham relevantes. E tá errado isso. E vamos conversar sobre a relação entre libertarianismo, capitalismo e cultura, ou arte, ou música, ou seja lá como for o que você quer colocar dentro de cultura. E aí a gente já tem um problema de semântica. Vamos conversar disso um pouquinho. Mas assim, a posição libertária geral é que assim, cultura é legal, é uma coisa boa, nós queremos isso. Você quer ter algo, você quer poder... aí eu vou usar uma palavra que vão falar, tá vendo? Mas você quer consumir cultura, você quer ter isso. Você quer ter música, você quer ter arte, você quer ter coisas que você adquire não por um intuito de sobrevivência, como por exemplo arroz e feijão, ou por ter uma funcionalidade econômica como um carro, mas simplesmente porque é legal, porque é agradável, ou porque ressoa com as minhas crenças sobre a sociedade, ou porque retrata algo que me comove, sabe? Eu quero ficar comovido, eu quero sentir emoções. Libertários, quando a gente coloca direitos naturais, a gente não coloca vida, liberdade e o direito de ficar rico que nem... Não, é vida, liberdade e busca de felicidade. E para alcançar a busca de felicidade, certas manifestações culturais agradam isso. Tem gente que quer isso, ok. É só que, se você quer ter cultura, se você quer a produção cultural, seja lá o que for, o melhor jeito de fazer isso... e o jeito moral também de fazer isso, é com o livre mercado, é com o libertarianismo, é em defesa do capitalismo. É isso que eu quero argumentar ao longo desse vídeo inteiro. Então assim, primeiro, definição semântica de cultura. Semântica é sempre um problema, e quando a gente fala assim de filosofia política, de coisas realmente importantes, filosofia de maneira geral, a gente sempre bate com um problema de semântica freestyle. De alguém tendo um conceito de uma palavra que não faz o menor sentido, e a pessoa se agarra àquilo e nenhuma frase de sentido, nenhum pensamento lógico sai daquilo. É chato. Então como é que eu quero definir cultura? Como é que eu quero definir, assim, artes, de maneira geral, manifestações artísticas, manifestações de uma população? Como é que a gente pode definir isso? Eu acho que um dos melhores, eu não quero usar isso como uma definição assim definitiva, acabou, mas uma que dá uma direção interessante são as ações que pessoas fazem. Eu não quero dizer assim que grupos fazem ou que povos fazem, porque eu quero tirar o coletivismo. Que pessoas fazem sem um sentido econômico direto, sem um sentido econômico rapidamente evidente. Porque, por exemplo, assim, a agricultura não é cultura. A agricultura, as pessoas fazem isso porque tem um sentido, eu quero não morrer de fome. Agora assim, por exemplo, música gaúcha. Tem um sentido econômico? Não, é só o jeito que as pessoas daquela região, e culturas associadas e pessoas que simpatizam com isso, usam a metodologia, o comportamento, a série de comportamentos que eles usam para expressar certas coisas, ou se divertir, ou enfim. Tem um sentido mais de satisfazer as suas emoções, suas necessidades emocionais, digamos assim, para usar uns termos assim um pouco meio leves, não leve tão duramente esses termos, mas são coisas que a gente faz porque é legal, para dar uma pira. E você pode colocar isso, e isso eu acho que contém mais ou menos cultura de uma maneira satisfatória. A gente pode ficar até brigando numa definição melhor, mas daí vai levar uma meia hora para fazer esse vídeo, e é 4 minutos e meio e ainda estamos na patinação inicial. Saco, às vezes eu tenho que fazer esse tipo de vídeo, desculpa. Mas vamos lá. Aonde que você tem esse tipo de manifestação cultural com mais variedade, com mais qualidade, com mais diversidade, com mais complexidade, com mais profundidade? Aonde? Aonde você tem capitalismo. 5 minutos para dizer isso, né? Fazer o quê? Mas enfim, é ligado. Porque, vamos voltar para a definição, é uma coisa que não tem um sentido econômico direto. Então, para você ter, assim, pessoas que se devotam a preservar celebrações da nossa região, ou da minha religião, ou dos imigrantes aqui, para você ter pessoas que se devotam a isso de maneira integral, ou de maneira, assim, significativa no tempo ao longo da vida delas,
elas precisam estar numa sociedade economicamente, não vou dizer rica, mas economicamente estável o suficiente para elas poderem fazer isso. Porque se a população está se preocupando com não morrer de fome, não tem muito tempo para alguém desenvolver música clássica. Não sobra. Você precisa ter uma base econômica. Para você ter pessoas que se dedicam somente a produzir música, somente a produzir, sei lá, pintar a Capela Sistina, ou inventar novos jeitos de tocar, ou criar instrumentos, ou refinar instrumentos, enfim, uma orquestra. Você precisa de um apoio econômico para isso. Ah, mas a gente pode também forçar o governo a sustentar isso, porque o governo tem que desenvolver a cultura, ele pode sustentar isso aí, porque o capitalismo malvadão não vai fazer isso. Vamos analisar esse argumento. Primeiro, você precisa de uma base econômica para desenvolver artes, de maneira geral, para que as pessoas tenham tempo para se preocupar com isso, com coisas, digamos assim, mais altas na pirâmide de Maslow, sabe? Então, se você não tem a base econômica suficientemente forte, suficientemente robusta para sustentar essa produção cultural, prejudicar essa base econômica via impostos para forçar uma produção cultural que não tem sustentabilidade econômica pode ser legal assim para a cultura, momentaneamente. Mas essa sociedade não vai prosperar economicamente, ou ela vai estar, no mínimo assim, aleijada economicamente. E embora você consiga alguma coisinha assim no curto prazo, no longo prazo não vai funcionar muito bem assim. Não vai dar muito certo, porque você está sabotando, meio que você pode dizer assim, quase um progresso natural de necessidades das pessoas. Isso aí eu tô falando assim, praticamente estritamente pirâmide de Maslow. Okay? Primeiro você cumpre as suas necessidades básicas, alimentação, reprodução. Depois você vai indo para coisas mais altas. A moradia, segurança, conforto. Aí depois você vai lá no topo para desenvolvimento de ideais, arte, cultura, sei lá, filosofia, ficar louco o dia inteiro na cachaça, enfim, coisas que você pode fazer quando todo o resto já está livre. Então, não interfira esse progresso natural. A cultura, de um jeito ou de outro, aparece nas culturas, nos povos, nas pessoas. É só a profundidade, a complexidade, o nível diferente, a precisão da expressão. E, naturalmente, você vai ter um monte de gente diferente que gosta de coisas diferentes. Só que se você tem uma sociedade mais pobre, você vai ter só um tipo ou dois de música, ou um tipo só de arte. Fazer o quê? Então, imagina uma cidade com 100 pessoas. Quantas delas vão poder se dedicar a vida inteira a ser músicos? Digamos assim que elas estão economicamente isoladas, totalmente. Eu duvido que algum deles consiga se dedicar exclusivamente. Você precisa dessa integração, então você precisa de capitalismo. Se você quer o desenvolvimento cultural, que é a manifestação, eu uso dizer até mais alta da humanidade, que é o que a gente faz quando a gente não tem que se preocupar. Esquece o mundo, sobrevivência e tal. Vamos fazer as coisas que a gente realmente se importa. Expressar o que está preso dentro da gente. Passar ideais para os outros. Você precisa antes de não morrer de fome. Então você quer um enriquecimento. Agora vamos fazer uma análise histórica da coisa. Como eu estava falando antes, manifestações culturais aparecem ao longo da humanidade. Você cava covas, não que eu tenha feito isso, mas paleontologia você vê isso lá. Mas em sociedades primitivas você vê alguns níveis de arte, alguns níveis de... não, só tem conchinhas bonitinhas. Qual que era a utilidade? Nenhuma. Você presume que talvez fosse, quem sabe, moeda, mas algumas são... mas pode ser só porque era bonitinho, ou tal formato era agradável, ou pinturas rupestres. Essas manifestações acontecem. A questão é a qualidade. Tem a diferença entre, por exemplo, metal progressivo, música clássica e funkão brasileiro. Você tem uma diferença aí. Então, como é que você empurra isso mais na direção de qualidade? Bom, vamos, de novo, olhar a história. Onde que a gente viu, por exemplo, Renascença? Renascimento das artes na Europa, na Itália. Por quê? Porque foram as famílias italianas de uma certa região da Itália, não foi a Itália toda, uma certa região da Itália, que abriram rotas de comércio e faziam muito mais comércio do que o resto do mundo, ou do resto, pelo menos, daquela área. Você pode dizer, os chineses, não sei. Mas enfim, refinaram a atividade bancária, conseguiram fazer finalmente a atividade bancária. Então foi a parte da Europa que conseguiu enriquecer um certo tempo, e ali nós vemos as artes. Por quê? Porque tinha dinheiro sobrando. Porque as famílias podiam pagar um Leonardo da Vinci, tipo, cara, sei lá, só fica pirando aí, vai fazendo as coisas e a gente acha legal e bonitinho, ótimo. E em cima disso você constrói coisas. É ali na Renascença que a gente vê isso.
Você pode falar, mas e o resto da história? Existe e tal. Eu tô pegando assim na Renascença pra frente porque é mais fácil, tá? Calma. Onde mais então que a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento da música clássica? Bom, o desenvolvimento da música clássica está mais ou menos contingenciado a 3 ou 4 países, fortes influências alemãs. Fortes, não estou dizendo todas, mas... Bom, então, qual que é a coisa em comum desses países? França, Alemanha, você pode assim colocar países periféricos deles, Inglaterra. Bom, qual que era a coisa assim comum entre eles nos anos 1600, 1700, 1800? Eles estavam comercializando, eles estavam se industrializando. Tinha mais riqueza sendo produzida. E isso permite, de novo, liberar pessoas para fazer artes. O Santos Dumont, que eu fiz um vídeo dele recentemente, por que o cara pôde passar a vida inteira devotado a fazer um avião? Por que ele pôde pesquisar isso? Porque ele era filho de um cara rico pra caramba, então tinha dinheiro, mas antes ele precisa ter esse comércio, antes precisa ter produção de café, exportação e por aí vamos. Qual que é a meca da cultura hoje no mundo? Estados Unidos. Não tem muita discussão. Em termos de produção bruta, em termos de variedade. Mas tem as influências francesas e americanas, e inglesas e alemãs, tem outras culturas em outros países. Tá, não tô negando. Agora, quem que tá mandando no baile hoje? Estados Unidos. Não é à toa. Você pode falar assim, mesmo que se fosse só os estados e tal... Mesmo assim, aquela região, você pode pôr o Canadá junto, se você quiser, aquela região do mundo. Por que aquela região do mundo? Porque os caras tiveram um bom tempo de livre mercado, um bom tempo de intervenção governamental, um bom tempo de desenvolvimento econômico, e isso permite hoje a produção de arte. Não é à toa que os maiores países que são hoje os destaques são os países mais ricos. Não é à toa. Como que você enriquece países? Libertarianismo, liberalismo, livre comércio, capitalismo. Isso libera os recursos. Não tem muita mágica aí. Então, quando um libertário fala assim, eu sou a favor de liberdade econômica, um dos motivos que ele pode estar dizendo isso é porque a gente tem mais coisas legais. A gente tem mais entretenimento diferente. A gente tem mais peças teatrais de todos os tipos. É um dos jeitos. Aí reclamam, não, porque a cultura brasileira, a música brasileira está muito para trás, ela não é valorizada, ela precisa... E a gente se acostumou nesse piloto automático de falar, poxa, mas tinha que ter um Ministério da Cultura, quase falei uma Culturobras, mas tem o Ministério da Cultura, para promover esse desenvolvimento. O Ministério da Cultura promoveu o desenvolvimento do jazz americano? O Ministério da Cultura promoveu o desenvolvimento do rock? Não acho. Essas coisas saem de manifestações populares, às vezes de gente muito mais pobre, mas que mesmo o pobre hoje é infinitamente mais rico do que a enorme parte da humanidade na história. E vão crescendo, por quê? Porque existe um mercado, porque as pessoas têm dinheiro livre para ir consumir arte, para comprar CD, para comprar show, para comprar instrumentos, para achar legal, para ir atrás dos caras, para, sei lá, ser fanboy. Tem isso agora. Você pode falar, não, mas a gente tem que ter o Ministério da Cultura para fomentar e não sei o quê. Bom, adiantou? Pergunta pro Iron Man, pergunta pro Queen, pergunta pro Michael Jackson. Vamos lá. Quais que foram as info... Como é que o governo, como é que a Culturobras aí dos Estados Unidos ajudou a correr do Michael Jackson? Inclusive você tem até uma situação nos Estados Unidos onde a boa parte da indústria musical era controlada pela máfia, mas enfim. É uma situação histórica que também não quero entrar. Agora, por que a gente tá para trás? Ou tem menos variedade, ou tem uma menor profundidade, menor, sei lá, habilidade nisso? Nós somos um país mais pobre. É verdade. Você vê que, assim, vamos tentar, eu sempre tento empatizar, vamos tentar empatizar com os funkeiros. Vamos fazer esse exercício de empatia. É uma manifestação cultural da realidade deles, dentro da habilidade deles. Você quer, pra você falar assim, você teria que argumentar, pra você ser contra isso, você teria que se argumentar assim, não, porque se eles estivessem numa sociedade totalmente rica, eles fariam a mesma coisa. Não, tem a ver com onde eles estão inseridos. Então, por que é uma manifestação tão rasa,
tão primal. Ganhar dinheiro, trepar. Basicamente resume os funks. Por que isso? Porque são preocupações primárias. Qual é a cultura onde esse funk está inserido? Cultura de preocupações primárias. Dá pra você ter... Não. Por que você tem música sobre história e coisas mitológicas e, sei lá, grandes romances, não sei o que, em outras culturas, em outras, sei lá, música clássica, você pode até gostar, eu sou muito metaleiro, então, tipo, metal ópera. Porque o cara que fez isso veio, sei lá, veio da Alemanha, o Avantasia. Veio da Finlândia, o Nightwish, da vida. O The Dream Theater veio dos Estados Unidos. E aqui, aqui a gente fica tentando copiar, mas... difícil... Quando você tem o custo, só o custo de instrumentos já é uma coisa insana. Então, de onde que veio o funk? Vem disso. Enriqueça essa sociedade. Como? Capitalismo livre mercado, todo mundo já sabe. Enriqueça essa sociedade. É óbvio que a manifestação cultural dela vai mudar, vai ser mais refinada, vai ter mais qualidade. Agora falar, não, porque deveria melhorar, o governo teria que... Não adianta. Não vai resolver, me desculpe. Então, espero ter desenhado de maneira geral a ligação. E um outro adendo. Sim, cultura é riqueza. Um artista produz riqueza. Ele produz. Ele produz algo que tem valor que alguém quer comprar. Se alguém comprou algo livremente com o dinheiro dele, que ele produziu tudo honesto, isso é riqueza. Você pode não gostar. Você pode achar que, sei lá, o show de metal é um puta desperdício. Tá, você pode achar isso, mas é riqueza para as pessoas que estão comprando. É só que é um nível mais refinado assim de economia. A agricultura é uma coisa mais básica, a produção de aço está mais em cima, a produção de avião está mais em cima, eu diria que a cultura está ainda mais em cima. Em termos assim de... Aí, avião, cultura, você vai ter que fazer um debate. Mas enfim, é uma coisa mais alta. Riqueza não é assim quanto dinheiro você gerou, ou, sei lá, quanta produção está saindo da sua fábrica. Isso é uma das medidas. Mas o PIB, por exemplo, não é riqueza necessariamente. Pode ser só dinheiro que o governo gastou, você não sabe? A melhor medida de riqueza, não diria melhor, mas um dos melhores jeitos de pensar é quantas coisas você consegue acessar com certas horas de trabalho. Isso é mais ou menos produtividade, mas tem outros fatores dentro. O ponto é, um trabalhador assim da Espanha século XVI, século XV, com um dia de trabalho, o que ele conseguia comprar? Basicamente nada. Mas a coroa espanhola era muito rica, eu adoro usar esse exemplo. Não, eles tinham pilhas de metal, pilhas de prata, pilhas de ouro, e eles cagavam no buraco e não tinha ar-condicionado, e eu imagino que a arte ali espanhola não devia ser uma coisa assim tão legal quanto hoje. Hoje, com muito menos trabalho, a gente consegue acessar uma qualidade de vida muito maior. Quanto mais você consegue acessar, mais você consegue comprar produções culturais, sustentar isso, criar uma economia ao redor disso, e aí a coisa degringola. Isso é uma melhor medida de riqueza, com a variedade de coisas que a gente consegue acessar com um trabalho simples. Ou, sei lá, coisas do gênero. Você pode pensar muito mais nessa direção do que quanto a gente produz, ou quanto aço um país produz, ou a balança comercial, que é uma medida que já não tem nem mais sentido desde que o Adam Smith detonou esse argumento, sei lá, uns bons... Nem sei quantos anos atrás, quase 300? Não, 250, hein? Enfim. Espero que isso tenha resolvido, espero que você tenha clarificado algumas coisas, mas é um assunto complexo. Por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.